saudar a todos os colegas parlamentares e destacar que hoje, senhor presidente, no Congresso Nacional tem uma proposta dentro do Plano Nacional de Educação para que as instituições que trabalham com acesso de portadores de necessidade especial, deputada Conceição Sampaio, possa ter um único caminho de ingresso na questão da educação, muitas vezes confundido com a assistência, mas com a questão do acesso à educação. Então, qual é a proposta que está lá sendo debatida? Que o único ingresso da educação seja no sistema da educação e que exclua as instituições que historicamente vêm trabalhando nessa perspectiva. E aqui eu quero citar o caso da Pestalozzi, que tem uma atuação não só na cidade de Manaus, mas em todo o estado do Amazonas, como também no país. E quero contar com a ajuda aqui desta casa, no sentido de entrar em contato com as lideranças dos seus partidos na Câmara Federal, para que a gente possa corrigir essa distorção. Não dá para o sistema hoje de educação como está absorver todas essas crianças, não dá. E essas instituições cumprem um papel importante com o conhecimento, com a experiência, com a história de trabalho desenvolvido para com essas crianças especiais. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos meus pares. Este assunto não será tema de votação nesta casa, mas está sendo debatido e votado dentro do Plano Nacional de Educação, e nós queremos chamar a atenção. As instituições, deputada Conceição, estão mobilizadas no sentido de chamar a atenção da sociedade, como também os representantes dessas famílias, tendo em vista que ainda no dia de hoje nós temos inúmeras dificuldades para receber surdo e mudo e para receber crianças e jovens que têm dificuldade e deficiência visual. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Querer de pronto, querer no único momento, colocar todas as crianças que são portadoras de necessidade numa escola regular, numa escola comum, nós vamos enfrentar muita dificuldade. Eu entendo a preocupação dos legisladores, dos parlamentares, em ofertar um ensino de qualidade que possa atender a todos, mas é importante também não esquecer da peculiaridade, das características, das necessidades dessas crianças. Então, fica aqui esse nosso chamamento para que nós possamos, estarei fazendo, deputada Conceição, um comunicado a todos os parlamentares da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, chamando a atenção, e aquelas pessoas que estão lá no Congresso, que têm comprometimento com a educação, mas também têm comprometimento respeitando as peculiaridades, as características, as necessidades de cada indivíduo, também estarão na defesa da manutenção, para que essas instituições continuem trabalhando para desenvolver e atender a essa camada da população e que construiu ao longo do tempo, muitas vezes com o suor, muitas vezes com a determinação e a dedicação de valorosas mulheres e alguns homens. E aqui eu ressalto mais uma vez instituições como a Pestalozzi, a PAI, que tem parcerias e convênios com governos, com prefeitura, que recebe muitas vezes recursos do governo federal, mas que tem todo um conhecimento, deputado Marco Antônio Chico Preto, que tem todo um know-how, que tem toda uma expertise desenvolvido nessa área do conhecimento. Concedo à parte a eminente deputada Conceição Sampaio. Deputado Sidney Leite, primeiro
cumprimentar Vossa Excelência pelo tema que aborda nesta casa, nesta manhã, e a grandeza do que Vossa Excelência traz a essa casa. Eu quero lhe confessar que há um tempo atrás, quando ouvi, li, vi de perto, até participei de algumas reuniões em relação a você levar uma criança com deficiência para dentro de uma sala de aula, torná-la, fazer com que de fato ela pudesse ter a sua convivência com outras crianças. Eu até entendia que aquilo seria muito importante para a inclusão desta criança. E há cerca de um ano atrás, deputado, há cerca de um ano, eu estive visitando uma escola em um dos bairros de Manaus e ouvi de uma professora, como também de uma gestora de uma escola, que o Ministério de Educação não poderia continuar tentando fazer a inclusão da criança com deficiência desta forma, porque ao invés de incluí-la, criava, deputado, em alguns momentos, até, de fato, alguns constrangimentos, até o professor, que precisa também passar por todo um trabalho para saber como fazer a inclusão daquela criança dentro de uma situação totalmente diferenciada. E aí a gente precisa trazer esse tema para reflexão. Por isso que eu quero, primeiro, reconhecer a importância do vosso pronunciamento, Vossa Excelência que preside a Comissão de Educação desta casa e preside de forma tão eficiente, deputado. Acho que nós precisávamos não só conversar com os nossos representantes em Brasília, porque são eles que irão votar, mas eu acho que trazer também essa discussão para essa casa, deputado, até daqui sair uma carta para que nós possamos enviar à Câmara Federal. Agora, essa preocupação ela é muito importante. Nós precisamos ouvir gestores, precisamos ouvir os professores, porque serão eles que estarão no dia a dia, como já fazem aqui em algumas escolas aqui do município de Manaus. E há essa necessidade, há essa preocupação, há inclusive uma dificuldade para que haja um aprendizado com eficiência para essas crianças. Então, nós temos instituições, e aí eu concordo com Vossa Excelência, que precisam ser mais apoiadas. Temos a Pestalozzi sempre passando por dificuldades, tem uma direção importante, uma direção engajada, pessoas muito preparadas, quero citar aqui a doutora Silvia Passos. Agora é assim, sem apoio, essas instituições, elas não sobrevivem, porque as dificuldades são muitas. Agora, eu entendo que é através dessas instituições que nós vamos poder fazer a inclusão da criança ou do adolescente com deficiência. É através dessas instituições que estão preparadas, foram preparadas no decorrer de tantos anos, para que realmente nós pudéssemos ter a inclusão da criança com deficiência ou da pessoa com deficiência de um modo geral. Então, eu quero me somar a Vossa Excelência, me colocar à inteira disposição e concordar plenamente com o vosso pronunciamento, deputado. Eu agradeço, deputada Conceição Sampaio. E esse é um tema muito importante, mas ao mesmo tempo delicado, que Vossa Excelência aborda. Nós precisamos garantir a inclusão de todos, não só do portador de necessidade especial, mas aquele que sofre uma das piores da discriminação, que é a discriminação da pobreza. Mas a escola pública em si, ela não está preparada para receber a todos. Tem uma fatia dessa população que a escola está pronta e deve receber. Mas Vossa Excelência toca num ponto que é fundamental. Nós precisamos ter técnicos e professores preparados, para que, em vez de nós propiciarmos e criarmos a condição dessa escola para a inclusão, nós não estejamos discriminando e traumatizando mais ainda essa criança. Então, esse é um debate importante, esse é um desafio importante, mas a gente traz esse assunto a essa tribuna com a preocupação não só dessas instituições que estão na ponta trabalhando, mas a preocupação com essas crianças. Até porque essas instituições não trabalham somente com a perspectiva da assistência, do acompanhamento, que não é só a questão da educação, mas o acompanhamento psicológico e também o trabalho familiar, que é um trabalho mais extenso, de simplesmente da produção e da reprodução do conhecimento. Então, fica aqui, mais uma vez, quero reiterar aos colegas e às colegas parlamentares que se mobilizem
no sentido de entrar em contato com as suas bancadas dos seus respectivos partidos no Congresso Nacional, para que nós possamos votar no sentido de permitir que essas instituições possam continuar trabalhando com a educação dessas crianças especiais. Dito isso, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.